Vamos relaxar nosso corpo. Vamos nos concentrar em Deus, nosso Pai, em Jesus, nosso grande amigo, em Nossa Senhora. Vamos ficar em silêncio por alguns instantes. Que a luz do Divino Espírito Santo esteja em nós por toda a eternidade. Vamos ler o Evangelho segundo São Lucas. A cura da sogra de Pedro. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre e esta a deixou. Logo se levantou, passando a servi-los. Muitas outras curas. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhes traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Jesus vai a um lugar deserto. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele estavam, para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o Evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. E pregava na sinagoga da Judéia. A pesca maravilhosa. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais dos companheiros de outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pescador. Pois à vista da pesca que fizeram e a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Então, Jesus fazia muitos milagres. Ele era dono da palavra de Deus. Que assim seja. Que a força de Jesus, que o poder infinito de Jesus nos penetre, nos alivie, nos cure,
abra nossos caminhos, abra nossa intuição para toda a eternidade. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos nos concentrar em Deus, nosso Pai, em Jesus, nosso grande amigo, em Nossa Senhora. Vamos ficar em silêncio por alguns instantes. Que a luz do Divino Espírito Santo esteja em nós por toda a eternidade. Vamos ler o Evangelho segundo São Lucas. A cura da sogra de Pedro. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. Logo se levantou, passando a servi-los. Muitas outras curas. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhes traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Jesus vai a um lugar deserto. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele estavam, para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o Evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que foi enviado, e pregava na sinagoga da Judéia. A pesca maravilhosa. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais dos companheiros de outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pescador. Pois à vista da pesca que fizeram, e a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Então, Jesus fazia muitos milagres. Ele era dono da palavra de Deus. Que assim seja. Que a força de Jesus
que o poder infinito de Jesus nos penetre, nos alivie, nos cure, abra nossos caminhos, abra nossa intuição para toda a eternidade. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos nos concentrar em Deus, nosso Pai, em Jesus, nosso grande amigo, Nossa Senhora. Vamos ficar em silêncio por alguns instantes. Que a luz do Divino Espírito Santo esteja em nós por toda a eternidade. Vamos ler o Evangelho segundo São Lucas. A cura da sogra de Pedro. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre e esta a deixou. Logo se levantou, passando a servi-los. Muitas outras curas. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhes traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Jesus vai a um lugar deserto. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele estavam, para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o Evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. E pregava na sinagoga da Judéia. A pesca maravilhosa. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais dos companheiros de outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pescador. Pois à vista da pesca que fizeram e a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Então, Jesus fazia muitos milagres. Ele
era dono da palavra de Deus. Que assim seja. Que a força de Jesus, que o poder infinito de Jesus nos penetre, nos alivie, nos cure, abra nossos caminhos, abra nossa intuição para toda a eternidade. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos nos concentrar em Deus, nosso Pai, em Jesus, nosso grande amigo, em Nossa Senhora. Vamos ficar em silêncio por alguns instantes. Que a luz do Divino Espírito Santo esteja em nós por toda a eternidade. Vamos ler o Evangelho segundo São Lucas. A cura da sogra de Pedro. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. Logo se levantou, passando a servi-los. Muitas outras curas. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhes traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Jesus vai a um lugar deserto. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele estavam, para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o Evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. E pregava na sinagoga da Judéia. A pesca maravilhosa. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pescador. Pois à vista da pesca que fizeram, e a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia,
deixando tudo, o seguiram. Então, muito Jesus fazia muitos milagres. Ele era dono da palavra de Deus. Que assim seja. Que a força de Jesus, que o poder infinito de Jesus nos penetre, nos alivie, nos cure, abra nossos caminhos, abra nossa intuição para toda a eternidade. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos nos concentrar em Deus, nosso Pai, em Jesus, nosso grande amigo, Nossa Senhora. Vamos ficar em silêncio por alguns instantes. Que a luz do Divino Espírito Santo esteja em nós por toda a eternidade. Vamos ler o Evangelho segundo São Lucas. A cura da sogra de Pedro. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. Logo se levantou, passando a servi-los. Muitas outras curas. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhes traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Jesus vai a um lugar deserto. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele estavam, para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o Evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. E pregava na sinagoga da Judéia. A pesca maravilhosa. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais dos companheiros de outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pescador. Pois à vista da pesca que fizeram, e a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios.
Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Então, Jesus fazia muitos milagres. Ele era dono da palavra de Deus. Que assim seja. Que a força de Jesus, que o poder infinito de Jesus nos penetre, nos alivie, nos cure, abra nossos caminhos, abra nossa intuição para toda a eternidade. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos nos concentrar em Deus, nosso Pai, em Jesus, nosso grande amigo, em Nossa Senhora. Vamos ficar em silêncio por alguns instantes. Que a luz do Divino Espírito Santo esteja em nós por toda a eternidade. Vamos ler o Evangelho segundo São Lucas. A cura da sogra de Pedro. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. Logo se levantou, passando a servi-los. Muitas outras curas. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhes traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Jesus vai a um lugar deserto. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele estavam, para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o Evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que foi enviado. E pregava na sinagoga da Judéia. A pesca maravilhosa. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais dos companheiros de outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pescador. Pois à vista da pesca que fizeram, e a admiração se apoderou dele,
e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Então, Jesus fazia muitos milagres. Ele era dono da palavra de Deus. Que assim seja. Que a força de Jesus, que o poder infinito de Jesus nos penetre, nos alivie, nos cure, abra nossos caminhos, abra nossa intuição para toda a eternidade. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos nos concentrar em Deus, nosso Pai, em Jesus, nosso grande amigo, em Nossa Senhora. Vamos ficar em silêncio por alguns instantes. Que a luz do Divino Espírito Santo esteja em nós por toda a eternidade. Vamos ler o Evangelho segundo São Lucas. A cura da sogra de Pedro. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. Logo se levantou, passando a servi-los. Muitas outras curas. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhes traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Jesus vai a um lugar deserto. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele estavam, para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: É necessário que eu anuncie o Evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. E pregava na sinagoga da Judéia. A pesca maravilhosa. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais dos companheiros de outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pescador.
pois à vista da pesca que fizeram e a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Então, Jesus fazia muitos milagres. Ele era dono da palavra de Deus. Que assim seja. Que a força de Jesus, que o poder infinito de Jesus nos penetre, nos alivie, nos cure, abra nossos caminhos, abra nossa intuição para toda a eternidade. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos nos concentrar em Deus, nosso Pai, em Jesus, nosso grande amigo, Nossa Senhora. Vamos ficar em silêncio por alguns instantes. Que a luz do Divino Espírito Santo esteja em nós por toda a eternidade. Vamos ler o Evangelho segundo São Lucas. A cura da sogra de Pedro. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. Logo se levantou, passando a servi-los. Muitas outras curas. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhes traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Jesus vai a um lugar deserto. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele estavam, para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o Evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. E pregava na sinagoga da Judéia. A pesca maravilhosa. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique.
Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pescador. Pois à vista da pesca que fizeram e a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Então, muito Jesus fazia muitos milagres. Ele era dono da palavra de Deus. Que assim seja. Que a força de Jesus, que o poder infinito de Jesus nos penetre, nos alivie, nos cure, abra nossos caminhos, abra nossa intuição para toda a eternidade. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos nos concentrar em Deus, nosso Pai, em Jesus, nosso grande amigo, em Nossa Senhora. Vamos ficar em silêncio por alguns instantes. Que a luz do Divino Espírito Santo esteja em nós por toda a eternidade. Vamos ler o Evangelho segundo São Lucas. A cura da sogra de Pedro. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. Logo se levantou, passando a servi-los. Muitas outras curas. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhes traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Jesus vai a um lugar deserto. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele estavam, para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o Evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que foi enviado, e pregava na sinagoga da Judéia. A pesca maravilhosa. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais dos companheiros de outro barco
para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pescador. Pois à vista da pesca que fizeram e a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Então, muito Jesus fazia muitos milagres. Ele era dono da palavra de Deus. Que assim seja. Que a força de Jesus, que o poder infinito de Jesus nos penetre, nos alivie, nos cure, abra nossos caminhos, abra nossa intuição para toda a eternidade. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos nos concentrar em Deus, nosso Pai, em Jesus, nosso grande amigo, em Nossa Senhora. Vamos ficar em silêncio por alguns instantes. Que a luz do Divino Espírito Santo esteja em nós por toda a eternidade. Vamos ler o Evangelho segundo São Lucas. A cura da sogra de Pedro. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. Logo se levantou, passando a servi-los. Muitas outras curas. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhes traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Jesus vai a um lugar deserto. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele estavam, para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o Evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que foi enviado. E pregava na sinagoga da Judéia. A pesca maravilhosa. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as
as redes, rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais dos companheiros de outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pescador. Pois à vista da pesca que fizeram e a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Então, Jesus fazia muitos milagres. Ele era dono da palavra de Deus. Que assim seja. Que a força de Jesus, que o poder infinito de Jesus nos penetre, nos alivie, nos cure, abra nossos caminhos, abra nossa intuição para toda a eternidade. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos nos concentrar em Deus, nosso Pai, em Jesus, nosso grande amigo, Nossa Senhora. Vamos ficar em silêncio por alguns instantes. Que a luz do Divino Espírito Santo esteja em nós por toda a eternidade. Vamos ler o Evangelho segundo São Lucas. A cura da sogra de Pedro. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. Logo se levantou, passando a servi-los. Muitas outras curas. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhes traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Jesus vai a um lugar deserto. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele estavam, para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: É necessário que eu anuncie o Evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. E pregava na sinagoga da Judéia. A pesca maravilhosa. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes.
Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais dos companheiros de outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pescador. Pois à vista da pesca que fizeram e a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Então, Jesus fazia muitos milagres. Ele era dono da palavra de Deus. Que assim seja. Que a força de Jesus, que o poder infinito de Jesus nos penetre, nos alivie, nos cure, abra nossos caminhos, abra nossa intuição para toda a eternidade. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos nos concentrar em Deus, nosso Pai. Em Jesus, nosso grande amigo, Nossa Senhora. Vamos ficar em silêncio por alguns instantes. Que a luz do Divino Espírito Santo esteja em nós por toda a eternidade. Vamos ler o Evangelho segundo São Lucas. A cura da sogra de Pedro. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. Logo se levantou, passando a servi-los. Muitas outras curas. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhes traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Jesus vai a um lugar deserto. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele estavam, para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o Evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. E pregava na sinagoga da Judéia. A pesca maravilhosa. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar.
Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos,